Esse verso e o título da exposição foi uma sugestão da Helena, até por referências que encontrou no meu trabalho. Eu, de algum modo, pegando na expressão do fogo da labareda, por vezes encontro ali até alguma pequena relação pela minha forma impulsiva de agir. Com o Nietzsche eu não tenho uma relação, ele tem uma leitura um bocado nihilista que eu não tenho diretamente, mas acho que o mundo é um bocado mais assim do que de uma forma muito mais floreada, como muitas vezes muitas pessoas pretendem fazer crer. Esse verso acho que tem, curiosamente, eu olhando, acho que tem muito a ver até, ou tem relações com a minha forma de estar, e portanto achei que foi uma escolha acertada por parte da Helena. Esta exposição está-me a dar um certo gozo precisamente por esse caráter multidisciplinar. A minha formação como artista, em termos académicos, é pintura. Eu gosto muito de pintar, a pintura dá-me um gozo tremendo. Eu entendo que por vezes a pintura limita. Eu, sendo um artista do século XX, século XXI, eu tenho que olhar para aquilo que me rodeia, para todos os processos construtivos que estão ao meu dispor e deles retirar aquilo que eu acho que poderá ser benéfico para a construção do meu discurso, do meu trabalho. Este caráter multidisciplinar é uma coisa que há muito me agrada, porque eu tenho peças que, se não usar, por exemplo, o som, eu não consigo fazer aquela peça de outra forma. Portanto, eu, se a pintar, se fizer só uma pintura, eu acho que fico muito aquém daquilo que eu pretendo como autora. Esta exposição tem este lado, vamos dizer, polivalente na mostra das obras. Não é a primeira vez, mas eu acho que com esta amplitude é a primeira vez que eu vou mostrar tanta coisa e tão diferente. Se nós olharmos para o percurso da história da arte no século XX, nós vemos que uma série de artistas começaram a usar o texto dentro do espaço pictórico. Mas também podemos recuar muito mais no tempo, ir às iluminuras e ver essa relação de texto e imagem. Eu, quando comecei a trabalhar essa relação, nunca foi pretensão minha que o texto assumisse uma característica de legenda. O texto, para mim, é um complemento, é como se fosse uma imagem, um desenho daquilo que nós estamos a ver. Há um cuidado até com a escolha da tipografia, porque o desenho da letra é uma coisa que me agrada bastante. As duas séries, a Untitled e a Landscape, eu começo pela Untitled, em que eu procurei uma série de artistas, filósofos, escritores, escultores, pessoas de origens diversas que definissem aquilo que para elas é arte, porque é uma definição muito difícil, porque nós desde o final do século XIX temos imensa gente a tentar definir aquilo que é arte e não se chega a nenhum consenso. E então eu quis fazer esta série usando e apropriando-me do texto, das palavras dessas pessoas. A apropriação da imagem e da palavra também é uma coisa que é muito recorrente no meu trabalho. E essa série são 20 pinturas, vamos chamar, ou 20 desenhos, deixo ao critério depois de cada um, em que eu uso essas palavras, a definição de cada um. Há na parte inferior do trabalho, na parte superior é uma pintura, vamos dizer, de caráter quase que abstrato, em que tem uma imagem que não existe essa imagem, que é um retângulo cinzento e diz "No image available", e que me leva muitas vezes para a pesquisa que nós fazemos na net. Isso aconteceu-me várias vezes, eu vou à procura de um livro e clico e não há uma imagem. E então é uma pequena provocação do meu lado, em que as pessoas estão à espera de uma imagem relacionada com o texto e imagem que tem em baixo e ela não está disponível. Esta série Landscape marca o meu regresso à prática mais convencional, mais tradicional da pintura, que é o óleo. A dada altura, eu olhar para uma série de pinturas românticas
inglesas, eu descobri ali o ponto de partida para esse trabalho e a forma como nós até nos relacionamos com a paisagem e uma nova construção da paisagem hoje em dia, com implicações também políticas. Há 2 pinturas em papel que abrem a exposição, que uma diz "Where is the landscape?" e a outra diz What can a landscape be?" E o que é que elas são? São 2 pinturas românticas, é como se fossem 2 pinturas românticas, que a tinta estava fresca e eu tivesse apagado as pinturas. E deixo ao público esta questão: onde é que está a paisagem e o que é que pode ser uma paisagem? E aí é uma construção imaginária de cada um. E essas 2 questões que eu coloco nessas 2 pinturas têm uma resposta na pintura a óleo grande sobre aquilo que é a paisagem, que é um texto de um filósofo alemão, escrito em 1913, que é um texto fundamental nesta história da paisagem, que é a filosofia da paisagem, que é o George Simmel, em que ele diz que a paisagem não existe, o que existe é a natureza. E a paisagem é aquela pequena fração que nós vemos. E se nós rodarmos, se olharmos através de uma janela, a paisagem é aquilo que vemos através dessa janela. Mas se olharmos para outro sítio, a paisagem será outra coisa. E esse texto do Simmel, mais uma vez uma apropriação, responde às 2 questões que eu coloco. E nessa série, mais uma vez, há um cuidado com a construção do texto, da imagem. Por exemplo, nas 2 pinturas em papel, eu rasurei também o texto, como se eu o estivesse a tentar apagar, mas não consegui. Portanto, eu apaguei parcialmente esse texto. Há aqui também uma certa consonância com o trabalho pictórico que está de fundo, em que foi todo apagado. E esta série depois tem um complemento com uma instalação que tem uma mesa com um texto gravado. Mais uma vez isto entronca naquilo que falava há pouco, no caráter multidisciplinar desta exposição. É um texto que é gravado a laser, portanto, que é mais uma tecnologia. E esse texto é um texto do André Breton e que aborda as questões da liberdade. Começamos por ter uma leitura de uma paisagem convencional e depois vamos ter a desconstrução da paisagem por ação do homem, quer pela enorme capacidade que nós temos em produzir lixo, como também pela enorme capacidade que nós temos em nos autodestruir. Essa peça tem um nome interessante, que se chama From Where We Stand to Nowhere, porque eu acho que nós não sabemos para onde estamos a ir. E esta enorme capacidade que o homem tem de se autodestruir é que nos leva para esse espaço desconhecido. Comecei a pensar nesta peça em 2012, tive esse princípio para trabalhar essa peça, porque achava que era algo que não tinha, quanto a mim, grande fundamento, estas questões religiosas, e porque são 3 religiões que são monoteístas, abraâmicas, todas têm um só Deus, o mesmo, que são irmãs, mas que desde sempre andaram em conflito, em guerra, e todos nós temos sofrido muito sobre isso. E se olharmos para a história do homem, todas as guerras, todos os conflitos têm um princípio religioso. Se for étnico, esta questão étnica está também ligada a uma questão religiosa. E esta peça, que eu comecei em 2012 e que só estou agora a acabar para esta exposição, que às vezes as coisas precisam do seu tempo para serem maturadas e para serem trabalhadas devidamente. Porque nem sempre é fácil começarmos e acabarmos uma peça, porque depois há outros processos que se metem pelo meio, outros trabalhos, e a vida normal de uma peça é esta, ela leva o tempo que tem que levar. Mas esta obra
E hoje em dia, então, ainda acho que é muito mais atual, porque nós vivemos um conflito no Médio Oriente com consequências para todo o mundo, em termos económicos, financeiras, tudo, a insegurança que tudo isto causa, e é uma peça que aborda esta relação entre caos e religião. E portanto, eu agradeço à Zeta a possibilidade de apresentar esta peça pela primeira vez, porque eu acho que é uma peça singular nesse sentido, que aborda o tempo e que será sempre atual e que se calhar daqui a 50 anos nós pegarmos na peça e se ela estiver exposta, as pessoas vão perceber que ela continua igual. E esse é também o intuito do trabalho. Eu acho que uma obra de arte deve também ter sempre este caráter intemporal, é como a música. Essa obra da Party Man, começando por aí, é uma obra de 2008 que apresentei apenas 2 vezes. Eu acho que as obras, quando têm um caráter político, acabam por ser muito mais difíceis também de serem apresentadas. E eu tenho esse lado muito no meu trabalho, porque eu acho que isso cabe ao artista, ter esse lado político na verdadeira acessão da palavra. Não é ser partidário. A política, quando bem desenhada, pode ser também uma arte. A arte de pensar, de discutir, de esgrimir conceitos. E, portanto, é isso que o artista tem que fazer. Essa peça de 2008 é feita num período muito curioso da nossa história portuguesa e da nossa democracia, de um primeiro-ministro que foi altamente contestado, com um processo que ainda decorre nos tribunais, e essa peça tem a carta rogatória do Freeport exposta. Parte de um texto do Nietzsche, em que diz também que todo homem do partido, todo homem político é necessariamente mentiroso. E depois eu completei, porque há uma peça em baixo em madeira, em que eu digo que o sistema democrático está completamente podre. Essa peça é também uma enorme provocação àquilo que nós vivíamos na altura, mas é também a minha leitura como artista e até perceber que há um descrédito grande das pessoas nesse sistema, que é o mais perfeito, se calhar, dos imperfeitos. E acho que nós, artistas, temos essa função de provocar, de fazer pensar. O provocar aqui não tem que ter necessariamente uma conotação pejorativa. O provocar está relacionado com o pensamento. Que eu entendo que uma pessoa, quando vai ver uma exposição, se ela sai como entrou, é porque aquilo que viu não lhe acrescentou rigorosamente nada. Se o trabalho que viu, se a pessoa saiu, comentou, passado algum tempo, volta a falar sobre esse trabalho, se sentiu desconfortável, se não se sentiu bem, é porque o trabalho teve um efeito. O que me interessa é aquilo que está por trás da obra, a mensagem, o conceito, tudo e aquilo que ela pode deixar para o futuro. Bright horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. I'm by your side and I'm
holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning hand. And everyone has a heart and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. Essa peça, que tem um título, acho que tem uma carga também emocional no próprio título, que é Can You Feel Me When I Think About You, que surgiu neste espaço. Eu durante a pandemia trabalhei como em qualquer outro momento. Todos os dias saía de casa de manhã, vinha para o ateliê, ia almoçar, regressava ao ateliê e ia à noite para casa. E estranhava fazer o percurso e não via ninguém. Parecia que o mundo tinha sido abandonado. E o distanciamento entre as pessoas era uma coisa que me incomodava, porque eu sou muito dado às relações humanas, ou gosto de estar com as pessoas, gosto de conversar, gosto de partilhar momentos, porque eu acho que nós ganhamos muito com isso. E nós, durante esse período, fomos impedidos de o fazer. As famílias muitas vezes separavam-se, os amigos separavam-se, e nós tínhamos como contacto, felizmente, como ponte para as novas tecnologias, mas havia sempre um distanciamento e era uma coisa muito fria. E eu, na altura, pensei em... Eu tenho que passar para algo prático, algo palpável, aquilo que eu estou a sentir. Então comecei a pensar nesta peça, que tem 2 jaulas grandes, que estão abertas, porque nós estávamos fechados, mas tínhamos tudo aberto, nós podíamos ver através da janela, em que há uma questão da ausência, que é algo também que é muito normal e recorrente no meu trabalho. E depois tem uma coisa que eu achei que poderia ser uma mais-valência para a peça, foi lançar o convite a dezenas e dezenas de pessoas de todo o mundo para me enviarem uma gravação com o título da peça. A única coisa que eu pedia às pessoas era digam aquilo, digam o título da peça da forma como entenderem. Há pessoas que conseguiram colocar uma carga emotiva tão grande que a peça é bonita. E acho que esta peça vai ser interessante precisamente porque vamos ter a frase em inglês dita por pessoas de várias origens, com sotaques completamente distintos. Tem a particularidade que tem muitos artistas portugueses conhecidos e pessoas do nosso meio que contribuíram generosamente para a peça. E nós, durante esse momento, esse processo, percebemos que as coisas não eram assim tão garantidas. E fomos confrontados com uma realidade que seria impensável. Eu acho que uma obra de arte só funciona quando, ou o ciclo de vida da obra completa-se quando a obra tem público. Porque uma obra, se ser feita e se for fechada, nós não sabemos o que é que ali está. Portanto, não temos a noção da existência dessa obra. Aqui, o público passa a ser participante. E é uma forma de eu também... o que é que eu sou sem este público? Nada. Se ele não participasse, esta peça não existia. É também, de algum modo, o meu reconhecimento para as pessoas. Nós vamos sentir a presença desse público através da vocalização, do som, mas vamos, de algum modo, poder visualizar a pessoa através do seu nome. Portanto, ela está lá materializada através de um texto. Lá está, mais uma vez, esta relação do texto com a imagem que o meu trabalho tem.
são 12 desenhos e uma instalação de chão. E o que é que são esses 12 desenhos? São 12 assassinatos de 12 figuras que durante o século XX, ou no decorrer do século XX e século XXI, foram assassinadas, pessoas de origens várias, ou políticos, por questões raciais, questões também religiosas, de género. Há aqui uma série de questões que envolveram o assassinato destas 12 figuras. Muitas delas jovens, ainda com 40, 50 anos, acho que são jovens, e que nós não sabemos que contributo é que poderiam ter dado para a história, ou que papel poderiam ter desempenhado mais ou melhor na vida de todos nós. Procurei imagens relacionadas com o momento do crime. Eu quando lhe chamo blurred image, porque eu desfoquei as imagens todas, e quando procuramos determinadas imagens, elas contêm um teor mais ofensivo, ou de caráter sexual, ou outro, elas são desfocadas, e nós muitas vezes temos que clicar para visualizar as imagens. Estas imagens são todas desfocadas, como se fossem parte de um arquivo, porque eu trabalho também muitas vezes ao longo da minha obra a questão do arquivo, que para questões de memória, que é algo que me interessa muito. Há aqui uma certa poética de recuperação de alguns princípios que são o diapositivo, construir slides que não existem. Desfoquei estas imagens todas, e estas imagens são imagens do momento em que as pessoas foram assassinadas ou no momento seguinte, com o levantamento policial. Depois as peças têm todas uma referência só ao local do crime, ao dia, à hora e à arma que foi usada. Em momento algum eu faço citação do nome da pessoa, porque não me interessa. Quero que as pessoas façam essa descoberta por si próprias. E a peça de chão tem uma coisa que a polícia criminal usa, que são os marcadores de evidência, são uns triângulos amarelos com os números ou com letras. Eu parti da localização no mapa mundo desses 12 crimes, fiz um mapa. Em cada local temos um marcador de evidência com um número, e no verso, portanto na parte de trás, temos uma silhueta de uma pessoa. É a pessoa que foi assassinada. É curioso, esta exposição tem uma série de peças que estão a ser pensadas, ou pensadas não, a ser trabalhadas propositadamente para o espaço. Há aqui uma certa emoção em perceber como é que uma coisa é a peça que funciona no ateliê. Nós trabalhamos a peça e eu vejo a peça aqui todos os dias, mas o verdadeiro espaço dela, eu não sei se será o ateliê, será o espaço de galeria ou de museu, mas ela, sendo exposta, ganha uma outra dimensão, e acho que é a dimensão necessária que a peça, e portanto eu estou muito entusiasmado. And I'm just waiting now for my time to come. And I'm just waiting now. Eu nasci aqui, nunca tive grandes ligações a não ser as questões familiares. Estudei fora, estudei em Aveiro, o percurso da escola secundária, porque na altura, quando eu quis estudar artes, não havia cá nada. Depois fiz o percurso académico no Porto. Tive um professor que é um dos artistas que eu mais gosto e por quem continuo a ter um carinho especial, que é o Álvaro Lapa. Fui aluno do Ângelo de Sousa, fui aluno do Eduardo Batarda. Depois de ter terminado o curso, voltei à Águeda, andei por aqui. Em 2012 entendi que seria o momento para tentar pôr em prática um sonho, que era ir para os Estados Unidos. Então, durante o ano de 2013, andei entre lá e cá,
até ter toda a documentação para me poder fixar. Quando reuni a documentação, decidi abandonar os Estados Unidos, uma coisa perfeitamente absurda. Tive um ano aqui em Portugal e depois arranquei para Londres. Eu depois vim para passar o Natal, para estar com o meu filho e com a minha mãe. A única relação que eu tenho com o espaço é esta umbilical, é ter aqui os meus filhos e ter a minha família. Pronto. Mas não me sinto preso. É curioso, eu não tenho uma afinidade. Há um certo desprendimento com o espaço, não sei porquê, não consigo explicar. Carry them with me